Amigos, tivemos um problema na gravação do vídeo anterior e eu vou dar continuidade à aula através desse vídeo. Nós, no vídeo anterior, estudamos os elementos subjetivos da relação de consumo e o teleológico. Passamos pela análise da figura do fornecedor, o conceito e todas as suas características. Estudávamos o conceito de consumidor e todas as suas características. Passamos pelo estudo de todas as teorias que identificam a figura do consumidor, a maximalista, a finalista e a finalista atenuada ou mitigada. Chegamos à conclusão que atualmente a jurisprudência considera a teoria finalista mitigada como a mais adequada para essa finalidade de identificação da figura do consumidor. Vale a ressalva, porém, que em alguns casos, em alguns julgados, você percebe a aplicação da teoria finalista pura. Vou dar um exemplo com relação à microempresa ou à empresa que busque capital junto às instituições financeiras para fins de incrementar a sua atividade ou para fins de usar esse capital como capital de giro para fomento da atividade empresarial. Esse tipo de contrato, que envolve instituição financeira, banco de um lado e do outro uma empresa que busca empréstimo, busca capital para fins de incrementar a sua atividade, não está sendo considerado contrato de consumo. Essa empresa, nessa relação específica negocial, não está sendo considerada consumidora. Tudo bem? Vencida então essa primeira parte aí com relação a todas as teorias que envolvem a identificação da figura do consumidor, eu passo a analisar com os senhores uma outra questão que se refere à pessoa jurídica de direito público. A pessoa jurídica de direito público, ela pode ser considerada consumidora? Não há um consenso em relação a isso. Para que a gente responda a essa pergunta, a gente tem que vencer um contraponto existente na legislação. Primeiro, o artigo 2º do CDC, ele não inclui a pessoa jurídica de direito público como possível consumidora, mas ele também não exclui essa possibilidade. Essa não exclusão dá margem para uma interpretação de que é possível que a pessoa jurídica de direito público seja considerada consumidora. Por outro lado, você tem um regime jurídico próprio que se aplica às pessoas jurídicas de direito público e que naturalmente já é um regime jurídico dotado de inúmeras prerrogativas que protegem a pessoa jurídica de direito público, protegem o interesse público que se sobrepõe ao privado em uma relação negocial. Esse é o contraponto, um artigo 2º do CDC que não exclui a possibilidade da pessoa jurídica de direito público ser consumidora e, por outro lado, um regime jurídico próprio que se aplica às empresas, às pessoas jurídicas de direito público. Há uma primeira corrente que diz que não é possível ser considerada consumidora a pessoa jurídica de direito público, porque naturalmente ela já ostenta uma condição econômica muito grande, um porte financeiro significativo, e por conta disso jamais você vai verificar uma condição de vulnerabilidade na empresa jurídica de direito público. E segundo, porque ela tem um regime jurídico próprio enquanto contratante. Se aplica o regime jurídico de contratos públicos à empresa jurídica, à pessoa jurídica de direito público. Por conta disso, não seria possível considerá-la consumidora. Jamais seria considerada vulnerável e se submete a um regime jurídico próprio. Por outro lado, há uma segunda corrente que eu entendo que é a mais adequada, que diz que é possível que a pessoa jurídica de direito público seja considerada consumidora. Alguns argumentos que revelam essa possibilidade. Primeiro, a gente já disse, o artigo 2º do CDC não restringe a figura da pessoa jurídica de direito público como a consumidora. Segundo, há uma previsão no artigo 54 da Lei 8666/93
que diz que se aplica supletivamente às pessoas jurídicas de direito público normas de direito privado. Olha, eu quero só fazer aqui, normas de direito privado não, supletivamente disposições de direito privado. Só fazer um parênteses aqui, nós estudamos na primeira aula que as normas jurídicas de direito do consumidor, do CDC, são normas de ordem pública. Isso não quer dizer que o direito do consumidor seja um ramo do direito público. O direito do consumidor é um ramo do direito privado. Porém, as normas que regem o microsistema jurídico do consumidor são normas de ordem pública. Voltando então à nossa questão. O artigo 2º do CDC não exclui a pessoa jurídica de direito público da figura de consumidora. Ela não exclui essa possibilidade, ele não exclui essa possibilidade, esse artigo. Há uma previsão no 54 da Lei 866/93 que possibilita a aplicação supletiva do CDC nos contratos públicos. E, por fim, é possível que no caso concreto você perceba a vulnerabilidade da pessoa jurídica de direito público enquanto adquirente de serviços ou produtos. Veja, considerar a pessoa jurídica de direito público como consumidora é uma situação excepcional. Em regra, a pessoa jurídica de direito público realmente não vai apresentar vulnerabilidade frente à pessoa com quem ela está contratando. Entretanto, há casos específicos em que você verifica a necessidade de se proteger a pessoa jurídica de direito público como adquirente de serviços e produtos na condição de hipossuficiente, na condição de vulnerável. Exemplo, vamos imaginar um hospital público, um hospital do Estado, que adquira, que tenha problemas com a rede elétrica, de fornecimento de energia elétrica, e precisem ingressar com uma ação para questionar essa falha na prestação de serviço público ou de fornecimento de energia elétrica. Nesse caso, o hospital, o Estado que demandará contra a empresa concessionária de energia elétrica, ele vai ser hipossuficiente. Essa hipossuficiência reside na questão técnica. Para que o Estado alcance o entendimento técnico sobre o fornecimento de energia elétrica naquelas condições e identifique o problema, é muito mais penoso, é muito mais difícil esse caminho do que para a própria concessionária fornecedora de energia elétrica. Então, nesse caso, por exemplo, de forma específica, você verifica uma vulnerabilidade da empresa pública, do Estado, no caso, do hospital estadual, em relação à concessionária de energia elétrica, de modo que é possível que se aplique o CDC em favor da pessoa jurídica de direito público. Embora, então, a jurisprudência seja vacilante, você, excepcionalmente, pode considerar a possibilidade da pessoa jurídica de direito público ser considerada consumidora quando, no caso concreto, ela apresenta vulnerabilidade em relação a outra parte com quem ela contrata. Existe a doutrina do Flávio Amaral Garcia, um livro, O Estado como Consumidor. Ele defende a possibilidade do Estado ser consumidor com base em 4 argumentos. Nos contratos, por conta da administração eventualmente firmar contratos privados, é possível que se verifique que há pessoas jurídicas de direito público indiretas que são pessoas jurídicas de direito privado, e elas atuam no mercado como empresas privadas e
fecham negócios jurídicos como empresa privada. E a administração também atua eventualmente no mercado como contratante de forma privada. Por exemplo, quando ela aluga um imóvel, quando ela faz um contrato de seguro, e eventualmente nesses casos ela pode apresentar vulnerabilidade e hipossuficiência e aí ser considerada consumidora. Outro ponto identificado pelo autor: nas relações envolvendo entidades da administração quando exploradoras de atividade econômica, quando se vislumbra vulnerabilidade técnica do serviço público, que é um exemplo que a gente já deu anteriormente, aquele exemplo do hospital que tem problemas com recebimento de energia elétrica, com fornecimento de energia elétrica, e precisa demandar por isso. É possível, excepcionalmente, que a pessoa jurídica de direito público seja considerada consumidora, desde que ela ostente, no caso concreto, vulnerabilidade. Último tópico em relação ao conceito de consumidor, que é importantíssimo, é o conceito de consumidor por equiparação. Veja, de acordo com a teoria finalista mitigada, é consumidor o destinatário final do produto que ostente vulnerabilidade frente ao fornecedor, no caso concreto. Pois bem, mas não é apenas o consumidor que participa diretamente do ato de consumo que pode ser considerado consumidor frente a uma situação concreta. Há outras 3 situações em que a pessoa, mesmo não participando diretamente do ato de consumo, pode ser considerada consumidora. Primeiro, coletividades de pessoas que participam da relação de consumo. Está lá no parágrafo único do artigo 2º do CDC. Veja, exemplo, um medicamento nocivo à saúde é exposto à venda. A pessoa que eventualmente compra esse medicamento nocivo e se prejudica por conta do uso desse medicamento nocivo, ela vai ser considerada consumidora direta. A pessoa que não comprou esse medicamento nocivo, mas esteve exposta a essa oferta de um medicamento que poderia fazer mal à sua saúde, um produto que não ostenta segurança para a utilização do consumidor, ela também pode demandar e ser considerada consumidora, porque ela faz parte da coletividade de pessoas que potencialmente poderiam ser prejudicadas pela introdução de um produto inseguro, maléfico no mercado de consumo. Então veja, não só aquela que efetivamente comprou, mas todas que tiveram a possibilidade de comprar, todas aquelas que potencialmente estavam expostas àquele produto nocivo, vão ser consideradas consumidoras. Essas que não adquiriram diretamente o produto vão ser consideradas consumidoras por equiparação, com base na aplicação do parágrafo único do artigo 2º. Pois bem, segunda figura do consumidor equiparado, vítimas de um acidente de consumo. Veja, se eu compro uma televisão e essa televisão apresenta um defeito e explode, não só eu que comprei a televisão vou ser considerado consumidor. Todas as pessoas que eventualmente estiveram expostas a esse acidente de consumo e correram risco por conta desse acidente de consumo também vão ser consideradas consumidoras. Eu me lembro de um caso que eu julguei, que esteve sob minha jurisdição, de um veículo que explodiu
O consumidor adquiriu esse veículo, na época um veículo inclusive 0 km, e esse veículo explodiu e colocou em risco não só ele, mas toda a família dele que estava ali no momento e todas as pessoas que estavam próximas ali do local. E não foi só ele que demandou contra a fabricante desse veículo. Ele demandou, incluindo como litisconsorte o filho e a esposa, que inclusive estavam dentro do carro e conseguiram escapar antes da explosão. Todos eles escaparam, mas as outras pessoas, algumas pessoas que estavam próximas e que também tiveram que se abrigar para não se ferir com esse acidente de consumo, também demandaram contra o fabricante do veículo, nesse caso. E todas elas foram consideradas consumidoras por equiparação. O consumidor direto é aquele que comprou o veículo, que retirou o veículo da cadeia de produção, comprando ele diretamente da concessionária de veículo. Já os demais que estiveram expostos ao risco desse acidente de consumo vão ser considerados consumidores por equiparação. A terceira figura é pessoas que estiverem eventualmente expostas a práticas comerciais abusivas. O principal exemplo dessa terceira figura de hipótese do consumidor por equiparação é aquele que está submetido a uma propaganda enganosa. Todo aquele que eventualmente estiver submetido a uma propaganda enganosa, independente de adquirir ou não o produto, será considerado consumidor por equiparação e poderá se valer das normas protetivas de consumo. Portanto, são 3 as vertentes de consumidores por equiparação: coletividade de pessoas que participam da relação de consumo, artigo 2º, parágrafo único; vítimas de acidente de consumo, artigo 17 do CDC; e as pessoas expostas a práticas comerciais abusivas. Tudo bem? Moçada, era isso então que eu tinha para tratar hoje. Fechamos o tema relação jurídica de consumo. Na próxima aula nós tratamos de inversão do ônus da prova, que eu acho um ponto importante, e a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto e pelo vício do produto. O fato do produto ou do serviço e vício do produto ou do serviço. Tudo bem? Valeu, gente. Um abraço aí, até mais.